Vamos fazer contato com um membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, mestre em Energia pela Federal do ABC, com especialização em Energia e Sociedade pela UFRJ, Gilberto Servinski. Bom dia, Gilberto. Oi, bom dia a todos e todas, bom dia. Gilberto, você tem escrito alguns artigos, também dado algumas entrevistas, desqualificando a questão da ofensiva publicitária do governo Bolsonaro, que justifica o aumento da conta de luz exclusivamente à questão dos problemas climáticos. Não se pode atribuir, segundo você, somente a crise hídrica, a ameaça de apagão e também a alta de preços da energia. Quais são os principais fatores que explicam essa crise energética de hoje, Gilberto? A todos e todas que estão escutando a Rádio Brasil Atual, o que está acontecendo é muito grave na questão energética, principalmente porque quem vai pagar a conta é aquele povo trabalhador que precisa tirar parte do seu salário para destinar agora para comprar e pagar uma energia mais cara. Essa é a consequência concreta que afeta os operários, os trabalhadores assalariados, o pequeno e médio comércio, a pequena e média indústria, não os grandes consumidores, só os pequenos. Então, na nossa avaliação, tem 4 grandes fatores que estão causando esse tarifaço na conta de luz do governo Bolsonaro, e que apenas está iniciando os aumentos. Que o povo se prepare, porque o que está acontecendo é apenas o início daquilo que nós estamos chamando de tarifaço na conta de luz. A tarifa do Brasil é uma das mais caras do mundo, poderia ser mais barata, porque nós produzimos energia à base de hidrelétricas, que é a de menor custo, mas o povo paga uma das mais caras. E o que acontece? O governo está dizendo que o esvaziamento dos reservatórios, porque quando tu olha os reservatórios das hidrelétricas, eles estão sem água. Algumas estão com menos de 10% de água, o resto está tudo seco. E eles alegam que é culpa do clima. Então, o problema é a falta de chuva. Isso é uma falsidade, se tu olhar o setor elétrico enquanto um sistema integrado nacional e enquanto um sistema que funciona por períodos históricos. Ele não funciona por um mês ou por um dia. Tu tem que planejar o sistema elétrico por um período histórico, porque ele depende, como ele tem a base de água, ele depende do ciclo das chuvas, né? E períodos históricos. No Nordeste é um, no Norte é outro, no Sudeste é outro, e no Sul é diferente. Então, o que acontece? A primeira questão é que no setor elétrico tem sobra de energia. Se tu pegar a quantidade de energia capaz de produzir e a quantidade consumida, tu vai ver que tem cerca de 25% que está sobrando. E o setor elétrico foi privatizado pelo governo do PSDB na década de 90, e hoje quem domina são grupos empresariais transnacionais internacionais, que por trás tem bancos privados e fundos de investimento, que querem especular, querem ganhar o máximo de lucro. Então, tu sabe que na economia, tipo uma padaria que produz pão numa esquina, se ela tem capacidade de produzir 200 e ela só consegue vender 150, bate uma crise ali. Então, no setor elétrico tem excedente de energia, tá? Essa é a primeira questão. E isso, como eles estão resolvendo essa crise? Jogando na conta de luz, para o povo pagar a sobra. Veja, o povo lá que está nos escutando lá e que paga a conta de luz regularmente mês a mês, ele tem que pagar aquilo que ele consome e aquilo que as empresas não estão conseguindo vender. A segunda questão é que no meio da pandemia teve uma queda de consumo na energia. Então, tipo, vou pegar o exemplo de novo da padaria. A padaria vendia 100 pães e passou a vender a 90. Então, ela teve uma perda de venda de 10%. No setor elétrico, essa perda foi de 12,5%. O que os empresários fizeram do setor elétrico? Dizem, não, nós não vamos perder. Quem paga isso
Nós não podemos ter perda no lucro. Quem vai pagar é a sociedade. Então, eles estão jogando essa perda de mercado para os consumidores pagar em forma de aumento. Isso está vindo agora, sendo cobrado a partir de julho de 2021 para os próximos 5 anos, que vai ser cobrado. Assim como aqueles que não conseguem pagar, por causa que perdeu emprego ou empresa que foi à falência, toda a população está pagando essa conta e isso foi autorizado pelo governo Bolsonaro. Terceira questão é o esvaziamento dos reservatórios. Ao esvaziar o reservatório, eles aumentam a tarifa. Eles cobram uma taxa chamada bandeira vermelha, ou seja, quanto mais vazio, mais aumenta a conta de luz para o povo. Essa é a regra que tem no setor elétrico. Então, só que quem é o dono das hidrelétricas e quem é o dono das usinas termoelétricas é os mesmos donos, as empresas privadas, os mesmos grupos. Então, quando tu esvazia o lago, o dono da hidrelétrica ganhou porque usou toda a água, vendeu, lucrou, faturou alto. Quando ele esvazia, o governo autoriza a acionar as térmicas, que são mais caras, as usinas termoelétricas, que funcionam à base de gás, bagaço de cana. Aqui em São Paulo, o agronegócio, as empresas que produzem, que dominam a indústria de cana, inclusive a Shell, a Raízen, todos esses grupos aí, eles têm muitas usinas termoelétricas a bagaço de cana, outros têm a petróleo, a carvão. Essa energia é muito mais cara. Vou dar um exemplo para vocês verem. A Eletrobras, que está sendo privatizada, ela é estatal, ela vende energia mais barata do país. Ela cobra lá das usinas dela hidrelétricas R$65 por 1.000 quilowatts. Um povo nas casas consome 200 quilowatts em média por mês. Então, ela cobra R$65 lá por 1.000 quilowatts. Tem termoelétrica que o governo está autorizando a acionar, como é o caso de uma usina termoelétrica do Mato Grosso do Sul chamada William Marjona. Se alguém tiver dúvida, entre no site lá da ANEEL e confira. Eles estão cobrando R$1.520 por 1.000 quilowatts. Ou seja, mais de 20 vezes mais cara. Mas o que isso significa para o povo? Esse extraordinário aumento de uma energia caríssima e vai ser jogado para o povo pagar a conta, na conta de luz, em forma de aumento. Ganha. E quem é os donos das termoelétricas? São os mesmos das hidrelétricas. Então, na verdade, o que eles dizem? Não, o problema do esvaziamento, da crise que se gerou aqui, o problema é do clima, é culpa externa, não é culpa do governo, é culpa do clima, é culpa de São Pedro que não manda, no limite diz, é Deus que nos tá nos castigando, né? Uma espécie assim que eles passam a mensagem. Quando, na verdade, os reservatórios foram esvaziados durante o ano de 2020, chegou em dezembro com essa quantidade de água que está, e entrou mais água nos lagos do que saiu gerando, mas os lagos tinham 60% de água, hoje estão com menos de 30%, ou seja, foram esvaziados ano passado. Agora, esse esvaziamento é fruto da política de operação das usinas, conduzida pelo governo e pelo operador nacional do sistema, junto com os empresários. Para quê? Para criar um clima de escassez de água nos lagos, para explodir as tarifas e eles lucrar alto em cima do povo. E isso tudo vai vir na conta de luz, né? Então, essas questões, sobra de energia, né? Essa questão da pandemia que eles bancaram os empresários, e isso está vindo agora sendo cobrado na conta de luz. Esvaziamento dos reservatórios e privatização da Eletrobras, que também vai causar 25% de aumento, isso tudo está sendo jogado para o povo pagar a conta na conta de luz. Isso tudo vai vir de agora em diante para frente. Começou agora. Que o povo, que a população se alerte. Isso é correto? Não, isso está errado. Isso não pode, isso é injusto, isso não é certo. Está tudo errado no setor elétrico. Agora, essa é a consequência do governo que nós temos aí e que ele privilegia os privilegiados
e penaliza o povo que trabalha, a classe trabalhadora principalmente. Essa questão que eu queria fazer para você, Gilberto, porque você descreve um cenário no nosso setor energético em que o mercado atua praticamente sem limites, né? Com alguns grupos privados buscando maximizar seus lucros e totalmente sem controle. A gente pode dizer que o governo federal, nesse momento, abriu mão de controlar esse mercado, abriu mão de fazer qualquer planejamento para um setor que é vital para a economia e para a vida dos brasileiros? Exatamente isso. É exatamente isso que aconteceu. E isso não está só acontecendo no setor elétrico. No setor elétrico, ele entregou. Veja, o setor elétrico foi privatizado. Se tu pegar e entrar, quem é o dono da empresa chamada Enel, que é a antiga Eletropaulo aqui em São Paulo? É um grupo italiano, que por trás desse grupo italiano, os acionistas são bancos e fundos de investimento. Tá? Então, assim é as outras empresas de energia elétrica. E quem é que coordena, por exemplo, aquela entidade chamada Operador Nacional do Sistema, que é a entidade que autoriza qual usina vai gerar mais, qual usina se vai secar o lago, gerando energia máxima ou não. Isso é uma reunião dos empresários. Veja, isso é a completa perda de soberania, e essa é a consequência. E, claro, os empresários vão operar para eles lucrar o máximo. E qual é a regra que tem no setor elétrico, para tu ter uma ideia? No setor elétrico diz assim, ó, tudo que custo que existe, seja lá com as hidrelétricas, com as linhas de transmissão, com a distribuição, toda a dívida que existe, seja ela pequena ou seja ela uma dívida imoral e extraordinária, com taxas de juros imorais, e o juro, e tudo isso, tudo é repassado porque na conta de luz em forma de aumentos, porque a regra diz o seguinte, todo o custo deve ser pago pelos consumidores finais de energia elétrica. Portanto, o governo entregou para essa gente operar o sistema e deu no que deu. Isso significa privatização, isso significa a modo como é que ele atua. Diz, olha, ele não fala assim na economia, ó, eu estou entregando a economia para o Paulo Guedes, ele é o posto Ipiranga. Quem é o Paulo Guedes? O Paulo Guedes é o representante dos banqueiros nesse país, né? Ele é do sistema financeiro. Então, na economia, deixa que os banqueiros... Na energia, os banqueiros também, porque eles são donos das empresas de energia. E eles estão operando para faturar e lucrar o máximo. Isso se chama especulação financeira. Mas isso tem consequências para o povo brasileiro. Tem duas consequências, Glauco. Uma, a tarifa aumentando cada vez mais, e significa aumentar a tarifa da luz, porque eles cortam se tu não pagar. Significa tirar o salário do povo que já é baixo, que está perdendo emprego, e significa diminuir a comida no prato da refeição, talvez do filho ou dos familiares. Segunda consequência, ao aumentar o custo da energia elétrica, porque aumenta em toda a sociedade, aumenta o custo também, muitas vezes, para a pequena e média empresa, para a padaria, para as pequenas e médias indústrias, e isso em plena crise da economia não significa sair da crise, significa agravar a crise e aumentar o desemprego em massa. Portanto, o povo sofre com duas consequências, com o aumento da tarifa mês a mês, e significa como se fosse uma desvalorização do seu salário, e a outra é perda de empregos. E bloqueia a possibilidade de gerar novos empregos para o povo. Por quê? Porque agrava a crise. Isso se chama desindustrialização. Essa é a consequência dessa política, e ele entregou. Ele fez isso também, Glauco, no feijão. O povo, muitas vezes, não entendeu por que o feijão aumentou. Antes do governo Bolsonaro e do golpe, existia estoques públicos de feijão. O governo Lula e a Dilma, principalmente, tinham feito isso. Ele tinha estoques públicos, e ele, quando via
percebia que o preço do feijão ia aumentar, ele botava esse feijão de estoque público para regular os preços e não deixar aumentar. O que fizeram depois do golpe? Acabaram com o estoque público e entregaram o controle do preço do feijão para as empresas privadas. Aí explodiu com o feijão, fizeram assim também com o arroz, né? A carne e todos os outros. Então, a consequência, veja, isso significa abrir mão do controle. Isso significa que essa não é uma política isolada no setor elétrico. Essa é a política do governo Bolsonaro, entregar a economia, os serviços públicos, que ele chama, vamos privatizar tudo. Não é essa a mensagem que ele está passando? Pois bem, privatizar tudo significa privilegiar alguns grupos empresariais, mas ele está querendo privatizar a Eletrobras, que para o povo vai ter 25% de aumento médio na conta de luz. E Gilberto, eu queria fazer uma pergunta justamente com base nisso que você está falando agora. Nós tivemos ali no final do segundo mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso uma ameaça de apagão, e essa ameaça só foi contornada no governo Lula por conta de um planejamento estatal, né? Houve todo um planejamento para evitar esse risco. Agora, o cenário de hoje, né, que a gente tem, que é ruim para o consumidor residencial e também para a economia, para a própria criação de empregos, como você destaca, Gilberto, pode se tornar ainda pior com essa possível privatização da Eletrobras, com o governo abrindo mão ainda mais dos instrumentos que tem para interferir no setor elétrico? Se a privatização da Eletrobras acontecer, vai ser talvez um dos maiores crimes da história de nosso país em se tratando de privatização. É muito mais grave do que a Vale, porque por trás da privatização da Eletrobras não está só... A Eletrobras, para tu ter uma ideia, é dona de 125 usinas, as melhores hidrelétricas do país, e ela vende energia mais barata. E, ao privatizar, eles têm na lei lá, que o Bolsonaro mandou para o Congresso, ele permite, diz, eu não só vou privatizar, mas eu também vou autorizar que essa energia barata, agora eles possam mudar o preço e cobrar mais caro. E o que é cobrar mais caro no caso, que nem das usinas hidrelétricas? Ela está vendendo a 65, eles vão passar a vender a 300, porque esse é o preço do mercado. Essa 5 vezes mais cara vai ser jogada na conta de luz, tá? Então, a Eletrobras hoje, de certa forma, ela é um instrumento, ela tem 125 usinas e tem 70 mil quilômetros de linha de transmissão e 350 subestações. Isso é um gigantesco patrimônio. E de quem é esse patrimônio? Não é do governo. Esse patrimônio é nosso, do povo brasileiro, que paga mês a mês, parte por parte. É como pagasse um apartamento, uma casa em prestações por 360 meses, depois, ao final, tu é dono. As hidrelétricas funcionam exatamente assim. O povo paga mês a mês a conta de luz, um pouquinho por mês, e ao final pertence ao povo. Ao final de ter pago tudo isso, ele tem o direito de receber energia barata. O que eles estão dizendo? Não, agora nós vamos entregar para os empresários continuar cobrando caro. Então, ao privatizar a Eletrobras, o governo não vai ter mais nenhum controle na energia elétrica. E vamos estar na mão de quem? Na mão dos bancos e dos fundos internacionais, em parceria com grupos empresariais brasileiros, que estão afim, o quê? É faturar alto, lucrar alto. A tarifa vai explodir com isso, e as grandes vítimas é o povo brasileiro. Por isso que nós estamos dizendo, todos somos atingidos por essa política. Nós estamos puxando uma campanha nacional que nós estamos dizendo, o preço da luz é um roubo, né? E tira a comida do povo, porque o que está acontecendo ali não podemos aceitar, né? É lamentável, mas vai ter que mudar isso ali. E o governo Lula e Dilma, quando eles fizeram, de fato, eles retomaram o papel da estatal no protagonismo e no papel que ele tinha da geração, para não deixar causar apagões, não deixar para fornecer energia para o país, para ter uma melhor qualidade. Ao fazer isso, ao largar a mão de tudo, o que vai acontecer também? Além do tarifaço e além de nós estar na mão agora
sob completo controle dos empresários, dos grupos privados. Vai aumentar, vai ter uma queda na qualidade de energia e aumentar os apagões. O Amapá, uma empresa privatizada, uma linha de transmissão que deveria funcionar por 30 anos, era a concessão dela, deveria garantir qualidade de fornecimento por 30 anos, em 8 anos gerou o maior apagão da história do Amapá e por tempo do país. 22 dias sem energia e desde lá 5 apagões já teve no Amapá agora no último ano. 5 apagões. Quem é a empresa lá? Uma empresa privada. O que aconteceu lá? Ela, para lucrar mais, botou equipamentos de quinta categoria, equipamentos mais baratos, de péssima qualidade, não fazia manutenção, não entregou o que estava previsto no contrato de concessão. Aí, em 8 anos, entrou em colapso e o povo está lá. E sabe quem vai pagar aquela conta lá? O governo assinou um decreto que esse custo para contratar, para resolver, para recolocar a qualidade de energia no Amapá vai ser jogado na conta de luz de todos os brasileiros pagar. Então, veja, as vítimas vão ter que pagar porque elas são vítimas. Essa é a consequência da privatização e isso não pode, isso está errado, isso não funciona. E quando se fala da privatização da Eletrobras também, Gilberto, além de, como você destacou, ser uma alienação do patrimônio público, do governo estar abrindo mão de controlar o sistema elétrico brasileiro, além do consumidor ter que pagar, né, provavelmente com uma conta mais alta, ainda tem um mecanismo chamado de retorno de bonificação de outorgas, ou seja, o consumidor residencial ainda vai pagar os custos da privatização, Gilberto? Eu não sei se o pessoal diz, então, isso aqui não é verdade, o que é esse tipo, mas é assim que funciona no setor elétrico. É assim que isso que tu chama RBO, Retorno de Bonificação de Outorga. Por exemplo, o governo agora, a Eletrobras é dona de uma hidrelétrica chamada Tucuruí, uma hidrelétrica de primeira linha, lá no Pará, no meio da Amazônia. Ela foi construída há 30 anos atrás. Essa hidrelétrica vai ter a concessão terminada em 2023. Teoricamente, ela é uma hidrelétrica que se chama amortizada, ou seja, que o investimento acabou de está sendo pago tudo, e com juro e tudo, né? Teoricamente, essa hidrelétrica, se o povo pagou ela, por meio das contas de luz, ele tem o direito agora de receber energia baratinha. Pois o que eles estão dizendo? Não, vamos fazer o seguinte, nós aqui, o orçamento do governo se tu pegar o orçamento federal, do dinheiro, tem uma dívida gigantesca do orçamento público, e o dono dessa dívida são os bancos também. Então, eles estão dizendo, não, nós precisamos o quê? E isso dá juros, isso dá um volume grande de juros. Então, o orçamento público do governo federal vai para juros. Aí, o que o governo está dizendo assim? Não, nós precisamos de dinheiro para seguir pagando o juro da dívida pública para os banqueiros. Então, vamos fazer o seguinte, essa hidrelétrica, em vez de passar a vender energia barata, agora nós vamos fazer de conta que vamos vender ela como se fosse nova. Vamos ver o capital aí que queira botar a grana, mas nós vamos devolver o dinheiro da privatização para esse que topar adiantar o dinheiro. E ele tem direito de cobrar juros sobre esse valor. Então, a RBO, esse retorno e bonificação de outorga, é o seguinte, se os donos da privatização da Eletrobras vão fazer isso, nós vamos pagar tanto, vamos adiantar o dinheiro para o governo, e o governo nos devolve com juros e correções pelos próximos 30 anos. Isso se chama, ou seja, o valor da privatização da Eletrobras vai ser devolvido para quem comprou a Eletrobras, pagando juro para eles por esse dinheiro adiantado. Então, na verdade, não é uma privatização, se tu for ver. É uma transferência de um patrimônio que é do povo
para um grupo de particulares. Quem é os particulares? O privilegiamento dos privilegiados, porque não é qualquer empresário de esquina, ou seja, um pequeno e médio empresário que vai ganhar a Eletrobras. É banqueiros, são as transnacionais, são os fundos de investimentos, é a burguesia financeira. É isso que está por trás. Né? E essa é a consequência, ou seja, nem a privatização eles aceitam pagar. Eles nem aceitam comprar, porque eles dizem, oh, não, isso significa que quem vai pagar a conta da privatização da Eletrobras, o valor da privatização, que o governo está dizendo, vamos arrecadar 100 bi. Isso aí vai sair da conta de luz do povo pelos próximos 30 anos. É assim que funciona no setor elétrico. Lamentavelmente é assim. Por isso que nós dizemos, está tudo errado lá. Tem que mudar. É urgente mudar. Gilberto, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, pelas suas explicações. As pessoas agora, acho que estão mais antenadas dos riscos que o país corre com essa falta de planejamento do Estado e também com uma possível privatização da Eletrobras. Muito obrigado e até a próxima. Nós que agradecemos. Um abraço a todos e todas ali pelo espaço. Um abraço. Abraço. Conversamos aqui com o integrante da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, mestre em Energia pela Federal do ABC, com especialização em Energia e Sociedade pela UFRJ, Gilberto Servinski. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.